Bom dia novamente, Pedro de Souza. São 7 horas e 32 minutos. Estamos de volta aqui direto de Aracaju para falar sobre fraudes e golpes que vem acontecendo com quase todas as pessoas. Ou seja, tem sempre alguém na família que possa contar, né? A gente vai falar sobre fraudes financeiras, como se proteger de golpes com empréstimos e falsos profissionais, especificamente no caso de hoje, falsos advogados, né? Que ligam e são diversas as formas de fraudes que têm acontecendo. Nós estamos hoje entrevistando aqui no escritório do doutor Fábio Correia Ribeiro, né? Profissional aqui na rua Duque de Caxias, e vai conversar conosco sobre como se proteger, como se comportar quando você passar por essas situações. Doutor Fábio, muito bom dia. No Dionísio Santana, nos estúdios lá, Sidney Souza está no programa Mega Amanhã. Bom dia, Dionísio, bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Mega. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo esse problema crônico hoje em dia, né? E que está abrangendo tantas pessoas, causando tanto prejuízo. Ora, doutor Fábio, como esses criminosos se passam por advogados para aplicar diversos golpes? Dionísio, veja só como é uma evolução do crime isso aí. Olha o que está acontecendo. Antigamente, você via muito estouro de taxas eletrônicos, assaltos a bancos, assalto àquelas empresas que guardam dinheiro. Isso diminuiu demais. Por quê? Porque é uma operação cara, que envolve muita gente, envolve armas, e envolve principalmente o risco de vida do criminoso. E o pior, a pena é pesada para quem é pego cometendo um crime desses. O que essas grandes PCC, esse Comando Vermelho, essas grandes facções criaram? Criaram centrais do crime, centrais de crime cibernéticos. Então eles compram lá uma quantidade de computadores, 10, 15 computadores, colocam uma casa aqui, espalham outra casa em outro bairro, faz lá umas 300 centrais dessas, e os criminosos ficam o dia inteiro procurando processos em nome de advogados, em nome das vítimas, e depois entram em contato com essas vítimas através do WhatsApp, se passando pelo advogado, e começa a fazer cobrança. E o modus operandi dele é muito convincente, né? Como é que eles fazem lá? Eles pegam uma foto do advogado, conseguem no site da internet, no site do escritório, ou até no Instagram do advogado, e aí eles criam um número de WhatsApp, mas botam a foto do advogado e botam o nome dele. E aí começa a mandar mensagem para a vítima dizendo: olha, o seu processo, o número tal, que ele já consultou no Tribunal de Justiça, ele já viu o processo, já sabe qual tipo de processo e qual o valor que o advogado pediu. Seu processo tal, já está pronto para sair. Estou aqui na frente do juiz para poder liberar o seu pagamento. Aí manda o número da sua conta. Aí a pessoa se empolga, né? Acredita que é o advogado, manda o número da conta. Quando ele manda o número da conta, o advogado repete: olha, tá saindo, tô com o juiz, ele vai sair aqui, olha o alvará aí. Aí manda um alvará forjado lá, em nome da pessoa, número do processo, mas aquele alvará é totalmente falso. E lá no rodapé do alvará coloca: a pessoa vai receber 100 mil, 200 mil, 90 mil, mas coloca custas processuais, 5 mil, 6 mil reais. E aí a pessoa recebe aquilo e ele fala: olha, o juiz vai liberar daqui 10 minutos, mas tem que pagar essas custas. Paga essas custas que saem em 10 minutos. Aí a pessoa se envolve ali e o advogado, o criminoso se passando por advogado, fica insistindo, né? Fica dando aquela pressão. Então, doutor, esses são os principais sinais, assim, essa pressa, como posso dizer popularmente, essa agonia para que seja pago valores? Sempre é isso, ó. Sempre é a urgência e o valor que eles apontam. Sempre aquela ganância, né? Às vezes a pessoa tem um processo lá contra 10 para religar a água e eles falam que a pessoa vai receber 100 mil reais de indenização. Aí a pessoa se ilude, acredita que está conversando com o advogado, né? E aí ela acaba acreditando e caindo, né? Fazendo esse pagamento. Às vezes ela nem faz, não tem o dinheiro todo. Fala: olha, mas eu não tenho 6 mil. Eu só tenho... Quanto você tem aí? Só tenho 2 mil. Então mande, que eu completo aqui. E aí vai tomando dinheiro assim. Então, assim, são milhares de golpes todos os dias. Rende muito mais do que os assaltos a banco, sem risco. E quando você vai ver a pena desse pessoal, é muito branda, porque não existe ainda uma legislação que possa pegar pesado com esse pessoal. O que as vítimas, doutor Fábio Correia Ribeiro, as vítimas desses falsos advogados devem fazer ao perceber a fraude?
Ó, primeiro é o seguinte, você nunca acredite numa cobrança via WhatsApp. Não acredite, desconfie sempre. Isso não é só para advogado, isso é para uma loja, isso é para uma empresa, isso é para um familiar. Está sendo cobrado? Pegue o seu telefone, ligue pelo número que está na sua agenda telefônica, não pelo número do WhatsApp. Ligue pelo número que está na sua agenda para o escritório de advocacia. Veja, se por um acaso você não estiver conseguindo falar com o telefone, com o escritório, não faça o pagamento. Vá até o escritório, vá conversar com a pessoa pessoalmente, que assim você evita. Um dia mais, um dia menos de alvará, não vai fazer diferença para a pessoa. E ademais, o escritório de advocacia não cobra para poder liberar o alvará. Não cobra. Juiz nenhum pede dinheiro antes para poder liberar um alvará. Né? Então, essa história de que você tem que pagar as custas processuais para poder receber, isso não é verdade. Isso é só uma falácia, uma mentira que eles inventam para poder dar veracidade ao golpe. Olha, agora vamos virar a chave, vamos falar no caso de empréstimos consignados, que também tem um número muito grande, né? Feitos sem autorização, como os segurados podem identificar que foram vítimas? Dionísio, qual é o problema do brasileiro? O brasileiro aposentado, principalmente, né? O aposentado, por si só, é um grupo vulnerável. Né? Então, ele é muito fácil de ser enganado, ele não tem tanta proteção quanto uma pessoa que está no dia a dia da sociedade, tá trabalhando, ela vai adquirindo, tem aquela malícia, né, do dia a dia. O aposentado não tem isso, ele não tem essa malícia. Então, o aposentado brasileiro, ele não consegue olhar, não tem o hábito de olhar o seu extrato de pagamento. Então, quando ele vai receber o pagamento, tirar o dinheiro, ele vai lá, tira o dinheiro e bota no bolso, o que tem lá ele bota no bolso, né? O que é o correto? O correto é a pessoa, antes de receber o dinheiro, tira o extrato para verificar se o depósito do dinheiro é do INSS, ou é do governo do estado, ou é do governo federal. Se for do governo federal, aquele dinheiro é dele. Agora, geralmente aparece lá, transferência bancária X reais. Não pegue. Não pegue. Você pegar esse dinheiro, você é como se estivesse aceitando um empréstimo. Então, o que você precisa fazer? O consignado, infelizmente, os bancos, eles não têm um controle tão preciso, né? Também não é do interesse deles, vamos ser bem claro aqui, um controle preciso, assim, bem meticuloso a respeito desses empréstimos. Porque, geralmente, as financeiras fazem mais empréstimos para os bancos. E tem muita gente financeira que não tem compromisso com honestidade. A pessoa simplesmente vai e faz um empréstimo sem o aposentado pedir, deposita esse dinheiro na conta do aposentado, o aposentado nem fica sabendo, ele só vai perceber quando diminui o valor do benefício dele. Aí ele fica sabendo que teve esse empréstimo. E o pior, o aposentado gasta o dinheiro. Né? Então, quando você recebe esse pagamento e você gasta, complica tudo. Né? Se você quiser realmente se precaver, você precisa olhar o seu extrato antes de receber. Olha, são 7h41. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente está entrevistando o advogado Fábio Correia Ribeiro, falando sobre fraudes financeiras, como se proteger de golpes como empréstimos e profissionais, os falsos advogados, nesse caso específico. Quais são as medidas legais que podem ser tomadas contra os bancos, né? Os bancos que liberam esses empréstimos indevidos, doutor? Bom, por que os bancos, não há um interesse dos bancos em combater isso com mais efetividade? Porque de cada 10 pessoas que sofrem esse tipo de golpe, de empréstimo forçado, 8 só vão para a justiça. 2 vão para a justiça, 8 não vão para a justiça. 80% dessas pessoas gastam o dinheiro e não tem como repor para o banco. Então, se ele entrar na justiça, ele tem que devolver aquele dinheiro que foi depositado contra a vontade dele. Ele já gastou. É difícil para conseguir isso. Então, o que a gente recomenda? Receber um dinheiro, você não gaste, entre em contato com o banco para devolver o dinheiro. E aí, se o banco não aceitar, você entra com ação judicial para o banco desfazer aquele negócio. E, geralmente, o banco é condenado em dano moral, justamente porque, em danos morais, né? Justamente porque ele invadiu o valor, o pagamento, né? O todo daquela pessoa, do aposentado, sem autorização. É como se você tivesse no seu salário, de repente, trabalhasse o mês inteiro e viesse alguém que contasse 30% dele, porque ele jogou na sua conta um dinheiro qualquer lá. Então, o que você tem que fazer nesse caso? Primeira coisa, registrar um boletim de ocorrência. Vai na delegacia e registra a ocorrência.
Segunda coisa, você vai entrar em contato com o banco, informando o que aconteceu e pedindo para que o negócio seja desfeito, apresentando aquele boletim de ocorrência. Se o banco não fizer isso, aí o caminho é a via judicial. Doutor Fábio, como o segurado pode verificar regularmente se há contratos indevidos em seus nomes? Isso é uma grande dúvida. Bom, excelente pergunta. Quando se trata, as maiores vítimas são dos aposentados pelo INSS, porque é o maior contingente de aposentados do Brasil, né? A iniciativa privada contém um número de funcionários maior do que o setor público. Então, o INSS dispõe de um aplicativo chamado Meu INSS. E ele é muito simples de ser operado, né? Nesse aplicativo, existe lá um campo que chama consignações, tá? Histórico de consignações. Por ali, ele consegue acompanhar todos os empréstimos que foram feitos, que estão ativos e os que estão inativos. Se a pessoa tiver essa dificuldade, qual o conselho que eu dou? Vá até uma lan house, que o pessoal de lan house geralmente consegue tirar esse documento. Em último caso, a pessoa pode também ir a uma agência do INSS, né, para poder fazer isso. E lembrando também, Janine, uma coisa importante, que o ideal é que você acione, sempre deixe acionado a cláusula, né, a opção, o termo certo seria a opção, de não fazer empréstimo sem você autorizar. É uma opção que você faz diretamente no INSS. Pode ser feito através desse aplicativo e pode ser feito através do telefone da central do INSS também. Olha, muito importante essa orientação do advogado do doutor Fábio agora sobre essa questão de você deixar ou não a autorização lá no órgão, né? Vou fazer duas perguntas para a gente começar a finalizar, porque o tema a gente começa a falar e nesse momento, eu acredito que os nossos ouvintes inteligentes tem sempre alguém na família com uma história sobre esses golpes, né? Doutor, há punição para os criminosos que aplicam esses golpes e o que a legislação prevê? E, finalizando, quais seriam as orientações finais que o senhor daria para os ouvintes que não caia nesse tipo de fraude? Então, como é um crime cometido sem violência física, né? Não existe uma violência, não existe uma ameaça, né? Então, a legislação, a punição é muito branda para esse pessoal, né? Então, a pessoa é detida, vai para o audiência de custódia e está solta. A não ser quando é um crime, quando se trata de uma organização criminosa, que aí você consegue, aí a polícia consegue juntar vários delitos, vários crimes, né? Que vai aumentando essa pena aí. Recentemente, semana passada, por exemplo, a nossa Polícia Civil aqui de Sergipe fez uma grande operação contra uma organização dessas aí e conseguiu prender pessoas ligadas à prática desse crime. Mas o problema é que a polícia enxuga gelo hoje. Não é só no Brasil que isso acontece, né? Mas numa população que tem uma baixa escolaridade e você não tem uma proteção aos idosos também, é muito fácil, é um campo perto para proliferar, né? Então, sobre a forma de evitar que você caia nesse golpe. Gente, nunca deposite nada que for pedido através de WhatsApp. Nunca deposite nada que for pedido através de redes sociais. Nem Instagram, nem WhatsApp. Nunca pague nada através disso. Você entra em contato com a pessoa, ouça a voz da pessoa, mas preste atenção. Você tem que entrar em contato com a pessoa. Não entre pelo número que aparece no WhatsApp, que geralmente o número do WhatsApp é falso. Aquela foto que está ali, naquele número, não quer dizer que é a pessoa que está mandando mensagem. Não quer dizer, ele pode ser simplesmente um número fraudado. Um número que não é dele, mas ele só pega uma foto do Instagram, coloca ali, e dá a impressão que é da pessoa que está pedindo dinheiro, mas por trás é um criminoso. Então, o que você precisa fazer? Qualquer pagamento que você for fazer, confirme, entre em contato, pegue o telefone da sua agenda telefônica e não do WhatsApp e ligue para a pessoa. Ou então, vá se encontrar pessoalmente com a pessoa, vá para a empresa pessoalmente. Recentemente, a Heineken sofreu um golpe duríssimo com vazamento de dados de duplicata de clientes que estavam com pagamentos atrasados. Olha, os criminosos conseguiram descobrir isso e deram desconto assim, gigantes para que as pessoas quitassem essas dívidas e muitas empresas pagaram esses boletos achando que estava quitando a dívida e não era nada disso, era um golpe. Então você vê, uma empresa gigante, multinacional como a Heineken, sofreu um golpe como esse, nós, cidadãos comuns,
podemos sofrer, mesmo temos, né? Somos vítimas desse mesmo problema e somos muito fáceis, somos alvos muito fáceis, né? Então, cuidado é esse. Você sempre entre em contato e confirme com a pessoa antes de fazer qualquer transferência, Pix, depósito, e aí sim você vai estar se precavendo. Pois é, Sidney Souza, quem não tem uma história sobre fraude, sobre alguém que foi enganado por esses golpistas, né? Agradecendo a entrevista do doutor Fábio Correia Ribeiro, passando aqui algumas informações, deixando esclarecimentos para os nossos ouvintes no jornal Mega Manhã. Sidney, estou na escuta, o advogado também está na escuta, tem alguma intervenção a fazê-lo? Olha, Dionísio, eu quero agradecer, porque foi de muita importância essa sua entrevista com o advogado Fábio Ribeiro, para que os nossos ouvintes e espectadores tenham conhecimento e não caiam em golpe, porque hoje o que mais está tendo é golpe pelas redes sociais. Muito bem, parabéns pela entrevista e pela condução. Fiquei agradecendo para dar um tom de descontração, né? Nesse momento, deixa eu falar as horas aqui para ser preciso, são 7 horas e 48 minutos, para dar um tom descontraído no Jornal Mega Manhã, já que é um assunto que realmente cada um tem uma história sobre golpes. O doutor falou da multinacional, né? Multinacional não, da internacional, multinacional, né? Da Heineken. Eu acho que tem muita gente que deu uma salivada, né? Então, Dionísio Santana, direto aqui aqui de Aracaju, no escritório do doutor Fábio Correia, para você, Sidney Souza, aí no estúdio da Mega. Dionísio, está me ouvindo? Oi. Tô sim. Olha, também para descontrair, eu já fiquei informado aqui que você vai pagar o café de hoje lá na Casa Alemã, aí em Aracaju, né? Sempre bom receber convite do nosso chefe, né? Eu fico feliz, já vou cancelar o pãozinho com queijo, que ia ser agora aqui na esquina, aqui do Ipes, viu? Muito feliz, já vou contente aguardá-lo para esse café. Pode ser o senhor ou pode ser também o amigo Igor Trindade, viu? Um abraço. Um abraço, bom trabalho, parabéns, muito obrigado, viu?